Também conhecido como a crise de 29, foi um período em que teve um colapso entre o capitalismo e também o liberalismo econômico. Antes disso, os Estados Unidos ele ficou como uma potência muito economicamente, pelo bom sucesso na Primeira Guerra Mundial. Isso fez com que ele desenvolvesse a Bolsa de Valores, que a Bolsa de Valores possibilitou assim, um grande investimento entre aquelas pessoas. Porém, teve um tempo em que essa Bolsa de Valores ela entrou em declínio. Isso resultou então na Grande Depressão, que gerou fome, falta de desemprego, falta de esperança para a população. E isso fez com que gerasse assim um pensamento do fascismo. O fascismo ele foi um movimento que surgiu na Itália por volta de 1920, mais aproximadamente em 1922. Foi um movimento em que surgiu quando estava tendo uma crise econômica no país, além também foi ocasionado pela frustração da Itália na Primeira Guerra Mundial. Hitler e Mussolini foram um dos principais líderes do fascismo que aconteceu na Itália e na Alemanha. Em 1922, o principal líder que criou mesmo o fascista foi Benedetto Mussolini, em que ele começou a entrar no poder mesmo quando aconteceu a Marcha de Roma. A Marcha de Roma foi um episódio em que as pessoas decidiram se juntar e marchando na cidade de Roma para ir até pedir para Vítor Emanuel III, que ele era o rei daquela época, para fazer com que ele fizesse com que Mussolini fosse chefe do Estado. Com isso, com essas convocações, fizeram com que Mussolini ele ficasse a chefiar o Estado sob a tutela dos fascistas. Nesse país fronteiro que não teme mais a guerra, declaro para que todos ouçam que a Itália pratica uma paz que deve acender esperança e fé. Camaradas de Turim, a palavra está dita. Nós iremos caminhar, construir e, se necessário, combater e vencer. Boa tarde. Está no ar agora o seu jornal escolar. Vejamos a seguir. O nazismo na Alemanha. Em 1909, em Munique, Hitler cederia um pequeno partido, o Partido de Trabalharistas Alemães, feito por um ferroviário mecânico. Em 1920, com seu poder autoritário, Hitler se tornou a principal figura desse partido, fazendo até mesmo mudar o seu nome. Assim, o capitão Ernest, ele aderiu a esse partido, uma organização paramilitar, que tinha o nome de SA. Nessa organização, o principal objetivo era investigar as reuniões e atrapalhar as investigações dos seus adversários. Assim, jovens que desempregados, com salários baixos e com sentimentos de revanchismo nos seus corações, aceitaram isso e decidiram sair às ruas para matar aqueles que eram contra o seu regime. Assim, com 33 anos, Hitler se tornou chefe daquele partido e também adotando algumas medidas, como o seu juramento. O juramento de Hitler, basicamente, era um juramento que os soldados, polícias civis nazistas faziam para jurar sua fidelidade com Hitler. A decorrência do nazismo na Alemanha foi o que levou ao Holocausto. Holocausto. Podemos dizer que o Holocausto foi um massacre que deixou milhões de judeus, gays e também outras comunidades humanas mortas, que estavam sob o domínio de polícias nazistas sobre o partido de Hitler. Assim, era obrigado as pessoas saírem e deixarem as suas vidas e migrarem para campos de concentrações, ali onde poderiam morrer aos poucos de fome, sede e instantaneamente através das câmeras de gás e por armas de fogo. Além disso, também podemos citar o pior campo de concentração que já existiu, o campo de concentração de Auschwitz, que estava sob o domínio das polícias nazistas. Bom, a decorrência do Holocausto foi o que levou para a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito estabelecido de 1939 a 1945 e que deixou a cerca de 60 a 70 milhões de pessoas mortas. A Segunda Guerra Mundial teve como estopim a invasão na Polônia por meio dos alemães no dia 1º de setembro de 1939. Embora tenha começado na Europa, a Segunda Guerra Mundial se espalhou por diversos continentes,
como Ásia, África e Oceania, e por diversas nações, incluindo o Brasil. Tiveram como grupos os aliados e o grupo do eixo. Os aliados eram compostos pelo Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos, e o eixo era pela Alemanha, Itália e o Japão. A Segunda Guerra Mundial teve como principais fatores o massacre de Katyn, o Holocausto e, além disso, o lançamento das bombas por meio dos Estados Unidos no Japão, que foram as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Como aconteceu a morte de Hitler? A morte de Hitler aconteceu no dia 30 de abril de 1945. Assim, ele atirando contra sua própria cabeça no interior do seu bunker nas últimas semanas da Segunda Guerra. Ele e sua esposa cometeram suicídio. Bom, tivemos acesso a diversos vídeos que relatam todo esse processo por qual as pessoas foram submetidas durante o processo do Holocausto. Tivemos acesso a uma entrevista que foi feita com sobreviventes do Holocausto e principalmente como que foi para eles estar durante esse período e os transtornos psicológicos que eles tiveram levar para a sua vida. O Holocausto e toda essa situação foi um processo muito triste e muito sombrio de nossa história e que hoje é visto como algo muito negativo e o qual o nazismo na Alemanha veio a trazer para eles. Juro por Deus perante a esse juramento, obedecerei incondicionalmente a Adolf Hitler, líder do Império Alemão e do povo, comandante supremo das Forças Armadas. Eu, como soldado corajoso, estarei disposta a dar a minha vida para esse juramento. Os desgraçados poloneses nasceram especialmente para o trabalho pesado. Não é necessário pensar em melhorias para eles. Cumpre manter na Polônia um padrão de vida baixo, não se permitindo que suba. Os poloneses são preguiçosos, então é necessário o uso da força para obrigá-los a trabalhar. Devemos utilizar o governo geral como uma mão de obra não especializada e poder-se assim conseguir trabalhadores que o rei possa necessitar. Quanto aos sacerdotes poloneses, eles pregarão que mandamos. A sua tarefa é manter os poloneses fracos, troncos e tranquilos. Agora iremos ver um relato de um dos sobreviventes do Holocausto que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Boa tarde, como o senhor se chama? Boa tarde, meu nome é Michael Scott. Sua idade? 78 anos. Sabemos que o senhor viveu cenas tristes e dolorosas durante o Holocausto. O senhor se lembra de alguma dessas cenas? Aqueles falavam que ia encontrar minha família, mas era tudo mentira. Eles só me levavam para a morte. Veremos outro relato de outro sobrevivente do Holocausto. Boa tarde, qual o seu nome? Fred Sua idade? Sabemos que o senhor viveu cenas bastante tristes e dolorosas no Holocausto. O senhor se lembra de alguma dessas